Boa noite a todos. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março deste ano, 2021. E nós escolhemos um tema para debater aqui com o nosso querido convidado, a saúde da mulher e os novos desafios. Cumprimento todos que estão assistindo, obrigado pela audiência, em especial aos que aceitaram esse desafio. Sou José Luiz Pedrini, psicologia da Nossa Senhora da Conceição, pesquisador, conselheiro do Conselho Regional de Medicina e voluntário do Grupo da Mama. Um agradecimento especial à Sociedade Brasileira de Mastologia, com o seu presidente que aqui está para conversar conosco, o Dr. Vilmar, e ao presidente do Grupo Hospitalar, presidente do Grupo Hospitalar de Conceição, o Cláudio. O Cláudio Oliveira é diretor do Grupo Hospitalar de Conceição, que representa o Ministério da Saúde, uma vez que o Conceição é diretamente vinculado ao Ministério da Saúde e as ações são coordenadas pelo Ministério e que também usa o nosso da Conceição para ter as diretrizes dos tratamentos. Então, é importante que o Ministério da Saúde esteja sabendo o que está acontecendo. Nós vamos ter hoje a Ana Amélia Lemos, jornalista, ex-senadora e atual secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul. Mariana Pedrini Webel, médica psiquiatra, pós-doutora e pela Universidade Federal de Colômbia em Psiquiatria. Pedro Westphalen, meu querido amigo Pedro, médico, cirurgião e ginecologista e hoje deputado federal, tem uma atuação importantíssima também lá na Câmara Federal, defendendo a saúde e os direitos da população. Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, ele tem uma tarefa enorme e tem se dedicado muito atualmente no combate ao Covid-19. Vilmar Marques, médico, mastologista, meu amigo, presidente da Sociedade Brasileira, uma das pessoas que também, como todos os outros, fazem a diferença. O Dr. Vilmar ensina todos os dias a arte de reconstruir as mamas, viu, senadora Ana Amélia, daquelas pessoas que, uma lei que a senhora também ajudou a fazer, quer dizer, que outras pessoas ajudaram nisso, a senhora fez um importantíssimo, e o Dr. Vilmar é aquele que não só executa isso diariamente, mas ensina, já ensinou um monte de pessoas que reproduzem isso. Agradecer a Fernanda, nossa querida secretária da Sociedade Brasileira de Mastologia, a Carol, a Karine, a Mariana, a Andréa, a Natalise, Sullivan, o Osimar, o Bruno, o Edmilson, só para citar alguns que estão por trás disso que está acontecendo aqui nesse momento. O que é o Dia Internacional da Mulher? Por que o 8 de março? Na verdade, a história se confunde, mas a verdade é que as mulheres sempre tinham, pelo menos, uma condição inferior ao homem no que diz respeito ao trabalho e à remuneração, e às condições de trabalho. Então, em 1911, houve um incêndio numa tecelagem, onde morreram 129 mulheres que lutavam para ter melhores condições de trabalho. Mas foi no 8 de março de 1917, na Rússia, que as mulheres realmente se levantaram, 90 mil mulheres saíram a protestar contra a diferença de salário, a diferença que dava entre homens e mulheres. Mas somente em 1975 é que a Organização das Nações Unidas reconheceu o Dia Internacional da Mulher. E muito teve a ver com a Women's League, quer dizer, a liberação que as mulheres começaram a ter a partir da década de 60. Então, assim, nós vamos discutir, porque a mulher sempre desempenhou um trabalho duplo ao longo da sua vida. Trabalho em casa e também, muitas vezes, tendo que do trabalho da família, e principalmente naquelas épocas de guerra, em que os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam em casa e tinham que trazer o sustento também. A mulher, ao contrário do homem, ela tem uma capacidade de se multiplicar no seu pensamento. A mulher é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue fazer. O homem é muito focado numa coisa. Então, existe essa
diferença cerebral, e eu vou discutir com você um pouco. E aí eu pergunto assim, serão homens e mulheres seres diferentes? Porque há uma busca de igualdade, mas será que eles são diferentes? Saúde não é igual? A mulher tem uma vida, uma expectativa de vida maior que a do homem. E isso também é uma coisa que nos preocupa. Por outro lado, a mulher passou a ter um aumento da incidência de câncer. Por exemplo, de câncer mamário, 2% ao ano tem aumentado a incidência de câncer de mama. E alguns trabalhos mostram que as mulheres que voltaram que vêm ao trabalho, as mulheres que trocam a noite pelo dia, como as mulheres que trabalham na saúde, e as mulheres que têm mais de 5 anos trabalhando à noite, pelo menos 5 horas por noite, elas têm um aumento da incidência de câncer de mama em até 20%. É a quebra do ciclo circadiano. Então, as mulheres estão tendo esse ônus, digamos, de também, à medida em que elas saem, à medida em que elas tomam outras atitudes, elas têm também o enfrentamento das doenças. Então, nós temos que, como sociedade civil organizada, preparar essas mulheres para a vida. E eu convido, assim, o público pode, as pessoas que estão em casa, tem um chat, escrevam, na medida do possível, nós vamos responder aquelas que aparecerem. Eu vou passar agora, dentro do nosso convite, a palavra para os nossos convidados, começando, obviamente, pelas mulheres. Então, eu convido primeiro a Ana Amélia Lemos. Ana Amélia, senadora, 3 minutos para falar de uma coisa sobre esse assunto que a gente vai discutir. Olha, muito obrigada primeiro, meu querido amigo Pedrini, pelo convite honroso de estar com especialistas na área da oncologia e saúde da mulher nesse dia tão emblemático. Para mim, todos os dias são dia da mulher, como todos os dias são dia das mães ou dos pais. Dito isso, eu queria reafirmar esse enunciado que você fez ao falar sobre os objetivos dessa live. Além desses problemas todos que impactam a mulher, do ponto de vista, inclusive, psicológico, aí a Mariana vai falar em seguida, porque é a área da especialidade dela, nós temos que ver aí várias questões econômicas, as questões dos preconceitos, as questões da disputa de um mercado de trabalho sempre, eu diria, não hostil, mas difícil para as mulheres, e ainda a constatação este ano, com a pandemia, como se já não fosse um problema grave a pandemia, a grande parte do contingente que está no fronte de batalha são mulheres impactadas emocionalmente nos hospitais e nos atendimentos ambulatoriais por esse drama incrível e incomensurável que estamos vivendo agora, do ponto de vista de saúde, e também afetadas dramaticamente em plena pandemia por um aumento da violência contra as mulheres dentro de casa, pelos seus companheiros, seus maridos, enfim. Então, isso tudo, esse conjunto aí, exige que a gente tenha um olhar mais atento sobre a saúde da mulher, sobre a posição das mulheres, que são as grandes vítimas, inclusive, de uma outra doença que o Rio Grande do Sul lidera o ranking, que é o câncer de mama. Pois não. Eu passo a palavra agora para Mariana, psiquiatra Mariana. Oi, gente, boa noite. Boa noite, também é um prazer estar aqui entre amigos com vocês nessa noite. Parabéns para a Ana Amélia, para todas as mulheres que estão nos assistindo. E eu concordo com a Ana Amélia, isso que ela falou é super importante. Acho que é fundamental que as mulheres tenham seus direitos reconhecidos, que as mulheres sejam cada vez mais introduzidas no mercado de trabalho. A emancipação feminina foi super importante, é cada vez mais desejada, porém, a gente tem que ver as consequências disso, né? Como o Pedrini falou, a mulher, ela tem essa dupla jornada de trabalho, agora com a pandemia eu diria tripla, porque eu também sou mãe, meninas pequenas, tem ainda o homeschooling, né? As aulas em casa online, então as mulheres estão realmente passando uma situação especial nessa pandemia. Não só os homens, é claro, também todo mundo está sofrendo, mas as mulheres estão mais sobrecarregadas com isso também, né? Então, além da jornada de trabalho que a gente tem fora de casa, dentro de casa, mais essa questão da pandemia veio nos sobrecarregar. E eu concordo também que a gente tem que estar no mercado de trabalho, mas tem que reconhecer, então, as consequências disso, a gente pode falar
no decorrer da live, né? Não só como o Pedrini falou, que é o aumento do câncer de mama, mas também infertilidade, também burnout, aumento de uso de álcool e drogas, aumento de infarto, doenças do miocárdio, diminuição da expectativa de vida. Então, tudo isso também é uma consequência que vem com a introdução da mulher no mercado de trabalho em cada vez mais em posições tão competitivas. Então, Ana Amélia, tu na política vai nos dar uma aula sobre como lidar com isso. Perfeito, obrigado. O Pedro Westphalen, nosso querido deputado. Olha, Pedrini, eu quero agradecer a você, a quem conheço desde os tempos de estudante, aprendi muito contigo, principalmente no trato e no respeito à mulher. Você que no Conceição fazia e faz um trabalho de primeira qualidade, voltado à saúde da mulher, um dos maiores pesquisadores do Brasil na área de câncer de mama. Então, eu quero te cumprimentar, quero cumprimentar o Cláudio Oliveira, de maneira particular e especial, presidente do Grupo Hospital Conceição, que tem feito com a sua diretoria o máximo possível para poder atender as pessoas e ninguém ficar desassistido, mas sabemos que estão realmente assim com a corda totalmente esticada. Mas parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, não só em relação ao Covid-19, mas em relação à saúde de maneira geral. Ao Dr. Vilmar Marques, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, prazer de estar contigo aqui, Vilmar, nessa live. E a minha senadora, que é a minha referência política, sem dúvida nenhuma, lá em Brasília, é a nossa senadora, deverá ser de novo. Um abraço aí a Mariana Pedrini Webel, que vi pequena e vejo hoje com muita alegria, com toda a competência, prestando um serviço maravilhoso da mulher à sociedade, numa profissão que no passado as mulheres praticamente não estavam fazendo medicina e hoje são maioria, sem dúvida nenhuma. Nos cabe como político, Pedrinho, realmente propiciar políticas públicas para que a mulher cada vez mais esteja incluída na sociedade, participando e está participando, mas ainda existe muito preconceito, ainda existe muita dificuldade, sem dúvida nenhuma, não só em outros países distantes, aqui no Brasil mesmo existe, a mulher ela tem que forçar muitas vezes a barra para poder superar, e se vê na política aí também, as dificuldades que ela tem, então até que tem que se criar cotas para a mulher, para poder participar politicamente. Então, ninguém melhor que você, Pedrinho, que trata esse tema há 40 anos, de maneira muito digna, muito honrada, sempre valorizando o ser humano em primeiro lugar. Eu, como ginecologista e transplantador, veja só, eu vou da ponta esquerda à direita, fazendo tudo da medicina, mas tive a oportunidade, como todos os obstetras, de participar do momento mais nobre e sublime e demonstração de amor que tem no nascimento de um filho. Muitas vezes uma mulher com 16 horas de trabalho de parto, ao ter o filho, depois de passar por uma hemorragia, passar por situações difíceis, invariavelmente, Pedrini e Vilmar, você sabe disso, a pergunta que ela faz ao médico: doutor, como é que está o meu filho? Ela não se importa com ela. Então, essa sensibilidade, esse amor materno, esses momentos são momentos em que ela demonstra isso aí. Isso é muito importante para uma sociedade que precisa melhorar muito do ponto de vista humano, do ponto de vista social, do ponto de vista de desigualdades. Então, essa sensibilidade que a nata da mulher, que ela precisa ser inserida na sociedade sem perder a sua essência de mulher, é que é fundamental para que nós possamos avançar, dando espaço para as mulheres, porque elas certamente vão melhorar o mundo com a sua sensibilidade, a sua maneira de encará-lo. Mas é importante que cada um na sua área faça isso, e aí o Pedrinho é craque na área dele, faz um serviço de excelência na Conceição, referência internacional, bem como o Vilmar também, hoje presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Eu estou muito honrado de poder participar e dar uma pequena colaboração com esse número de craques aí que estão fazendo parte dessa live. E, claro, sem dúvida nenhuma, isso é em homenagem a você, mulher, que tanto tem feito por todos nós. Todos nós temos uma mãe. Muitos não têm um pai, mãe todos têm. Obrigado, Pedro. E aproveitando que tu falaste, né? Dos projetos de lei que eu me sinto muito feliz por ter feito parte importante foi a lei que concede ao marido ou a um familiar assistir o parto pelo SUS.
e ser considerado um hospital exemplo, um hospital exemplo de maternidade, um hospital que permite que o familiar participe deste que é o maior momento da vida de uma mulher, de um marido, de um pai, né, que é o nascimento de um filho. Isso é vida. A gente, dentro do hospital, trata muito de doença, eu gosto de tratar de vida. E essa lei, Cláudio, saiu lá de dentro do nosso hospital. A maneira como ela foi feita, eu acho que vai algum tempo para explicar, né, mas foi uma lei meio, digamos, colocada com uma cunha, goela abaixo. E, Pedro, hoje eu sou muito criticada, eles não sabem que fui eu que criei o texto e que mandei. E o Conceição virou referência, né, com um case das pessoas participando do parto. E muitos médicos ainda tentam tirar esse direito dos pacientes, esse direito da mulher no momento mais importante da vida. Tá? Mas eu vou passar. Obrigado por essa referência, Pedro. Mas essa é uma lei que muito me agrada, porque isso é cidadania. Passo a palavra para o Cláudio, meu presidente do Grupo Hospitalar Conceição. Muito boa noite. Quero primeiro agradecer o convite, doutor Pedrini, e cumprimentá-lo pelo trabalho que o senhor desempenha há tantos anos lá no nosso Grupo Hospitalar Conceição. Muito boa noite também aos colegas participantes desta live, a Mariana, a senadora Ana Amélia, nossa sempre senadora, hoje secretária, né, extraordinária do nosso estado em Brasília, ao Vilmar, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, e ao meu amigo e deputado Pedro Westphalen, que tem uma atuação brilhante nesses 2 anos de Câmara Federal. Parece que o Pedro já está no seu 3º, 4º mandato, porque ele está dando um banho lá na nossa Câmara Federal. Muito obrigado também por todo o apoio e todo o trabalho que vem desempenhando, e nós já trabalhamos juntos em outro momento. Então, Pedro, eu considero realmente um amigo e tenho muita estima por ele. Meus caros, o Grupo Hospitalar Conceição, para quem não conhece, é uma estatal federal que tem 4 hospitais. Nós temos em Porto Alegre o Hospital Fêmea, o Hospital Cristo Redentor, que é um hospital de trauma, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é onde nós temos o serviço de mastologia, que o doutor Pedrini trabalha com brilhantismo, e o Hospital Criança Conceição. No nosso estado, as mulheres elas representam 51,3%. São aproximadamente 5.800.000 mulheres. Então, da importância de nós estarmos tratando nesse momento esse assunto, não é somente pelo dia especial que nós estamos aqui reunidos, que nós devemos festejar, obviamente, e cumprimentar e exaltar esse dia, mas o Dia das Mulheres parece clichê, mas são todos os dias, né? Nós não podemos deixar de lado, né, e devemos cuidar da saúde das nossas das mulheres, né? E o Grupo Hospitalar Conceição tem na sua estrutura o Hospital Fêmea, que é um hospital materno-infantil, e o Hospital Conceição com esse serviço belíssimo conduzido pelo Dr. Pedri. Eu não sou da área da saúde diretamente, eu não sou médico, eu sou administrador, com muito orgulho da minha profissão, mas venho há 2 anos trabalhando no nosso Grupo Hospitalar Conceição, com muito orgulho, com muita dedicação. A nossa diretoria tem, neste último ano, trabalhado incansavelmente com a Covid-19, que é um dos temas mais sensíveis nesse momento. Nós estamos passando pelo pior momento aqui no estado, com o número de casos em alta, mas, com certeza, precisamos dedicar também o nosso tempo para os outros temas. Então, é uma breve apresentação e, ao longo da live, a gente vai poder falar um pouco mais das ações do nosso grupo. Boa noite. Obrigado, Cláudio. Só
O Cláudio é um presidente, né, que eu não o conhecia, mas é um administrador. E a gente precisa, no hospital, alguém que seja aquele veículo, né, que faça aquela parte que é muito importante. O Cláudio está sempre de gabinete aberto, porque às vezes é difícil o administrador ou o presidente de uma entidade deste tamanho, né, que atende milhares de pessoas todos os meses, e tem toda a estrutura que o hospital tem, e ele conseguiu montar uma equipe usando muito o material humano que tem. A gente fala muito, né, às vezes, do serviço público, mas no serviço público, quer seja aqui no Dr. Conceição, quer seja no Ministério da Saúde, existem pessoas maravilhosas trabalhando, aquelas que abraçam o Brasil. E por falar em abraçar o Brasil, eu deixei por último para falar o Vilmar, meu amigo Vilmar, sempre aprendo muito com ele, é um exímio cirurgião, viu, Pedro? Pedro é um grande cirurgião, e o Vilmar, assim, e o Vilmar não é um cirurgião para ele, é um cirurgião que tem uma filosofia de trabalho, o respeito que ele tem pelas mulheres e o que tenta melhorar a vida, olha, é um exemplo para todo mundo. Ele é extremamente respeitado, professor lá em São Paulo, e por todo o Brasil, onde você for se perguntar aí, o Vilmar, vamos dizer, aquele que reconstrói, uma maravilha, ele realmente ele faz da medicina um estado de arte. Não é por ser presidente da sociedade, que ele, aliás, está levando com muito brilhantismo, né? Mesmo nessa época de eleição, que a gente tem feito as coisas via live. E ele tem a capacidade de abrir a sociedade e aquela coisa que é dividir a responsabilidade. Em se dividindo, a gente está somando, a gente não está se dividindo. Quando nós nos dividimos, quer dizer, nós passamos tarefas para as outras pessoas, na verdade, nós estamos somando, nós estamos ganhando com isso. Professor Vilmar, por favor, e obrigado mais uma vez pelo aceite. Boa noite a todos e a todas. Um abraço especial para você, Pedrinho, meu grande amigo. Um abraço a todos os painelistas aqui presentes, o doutor Pedro, o grande deputado, o Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo dos Hospitais Conceição, a ex-senadora, uma externa senadora Ana Amélia, a doutora Mariana. É com muito orgulho, né, que eu estou aqui hoje representando a Sociedade Brasileira de Mastologia, neste Dia Internacional da Mulher. Nós sabemos que o Dia da Mulher são todos os dias, nós todos somos filhos, nós todos temos uma mãe, ou tivemos uma mãe um dia, e sabemos a importância da mulher, né, o quanto de amor as mulheres transbordam, e isso, né, sem dúvida nenhuma, reflete diretamente nas sociedades. Quem dera as mulheres estivessem no comando de todas as autarquias presentes nesse país. Mas o tema desta live, não, Pedrinho, são os novos desafios. A gente, como Sociedade Brasileira de Mastologia, o que a gente quer, o que a gente realmente deseja, né, nesse momento de pandemia, é que esses números que tanto machucam os nossos corações, não? Que é uma queda vertiginosa, não é? De mais de 70% do número de mamografias, uma queda do número de cirurgias das pacientes com câncer de mama ao redor de 75%. Não? É o ônus do tratamento da paciente com câncer, que isso seja revertido, não é? De uma forma mais contundente, que nós possamos alertar essa sociedade da importância do cuidado que nós temos que ter com a mulher brasileira. Porque, sem dúvida nenhuma, né, é o bem-estar da mulher que reflete no bem-estar da nossa sociedade. E nós temos aqui hoje, né, por uma grande coincidência, 3 obstetras, não? Que é o doutor Pedro, o doutor Pedrini, eu também tenho como formação a obstetrícia, né? Vivemos a transformação da obstetrícia, a humanização do parto, como o Pedrini bem colocou, como é importante a humanização do parto, como é importante a assistência à saúde da mulher, como é importante nós sabermos definir a saúde como qualidade de vida e não ausência de doença. E é isso que nós temos que entregar para nossas pacientes, para a mulher brasileira, qualidade de vida, porque hoje é uma força motriz do trabalho deste país.
e está tendo a sua qualidade de vida comprometida numa dupla jornada. Né? Nós sabemos que mais de 80% dessa população depende de uma assistência SUS, que é muito carente, muito deficitária, e esta mulher, para suprir as necessidades do seu lar, faz dupla jornada. Quando não faz dupla jornada, tem que retornar ao seu lar e tomar conta do seu lar. Né? Com isso, ela tem o quê? Ela tem a qualidade de vida comprometida. E sem qualidade de vida, não tem saúde. Então, hoje, né, no Dia Internacional da Mulher, os novos desafios, eu acho que o principal deles é entregar à mulher brasileira qualidade de vida. Eu acho que isso tem que estar imbuído em todos nós, né, que temos um cargo representativo, aqui nós, como Sociedade Brasileira de Mastologia, o Pedro, né, como nosso deputado, o Cláudio como gestor de saúde, a eterna senadora Ana Amélia e a doutora Mariana como cuida do psiquismo dessas mulheres. Nós temos que ter uma união cada vez maior e buscarmos uma qualidade de vida melhor para a mulher brasileira. Pedrini, muito obrigado, estou aqui à disposição para que nós possamos ter uma live realmente de qualidade. Gostei muito, Vilmar, realmente, assim, qualidade de vida não é só ausência de doença, né? E uma coisa importante, quando nós tratamos uma mulher com câncer de mama, e isso o Vilmar faz com maestria, e essa mama precisa ser retirada para que se consiga o tratamento adequado, a reconstrução imediata, e nisso vem a senadora Ana Amélia, que muito nos ajudou a passar os projetos de pesquisa, e a sua lei, Ana Amélia, nós temos lutado pelo cumprimento de tratar também a segunda mama, não olhando o câncer e não olhando uma mama, olhando o perfil, olhando o paciente. O que nós podemos fazer para melhorar a vida daquela pessoa? Porque o câncer apareceu, mas não precisa ser um marco na vida, um marco negativo, não precisa deixar ela mutilada ou deprimida. Obrigado aos participantes. Eu vou fazer uma pergunta, agora estimular uma pergunta, que é o seguinte, e vamos fazer um debate, e na medida em que cada um queira falar, pode falar, toma o microfone e dá a sua opinião. O papel do governo, da iniciativa privada e do terceiro setor. Nós temos, assim, às vezes, a iniciativa privada, que são principalmente os planos de saúde, vamos dizer assim, que tem a obrigação de fornecer aquilo, de facilitar a vida, de promover a saúde, e tratar a doença quando ela acontecer. Então, o governo, a iniciativa privada e o voluntariado. Terceiro setor, aquilo que no Brasil ainda engatinha, né? Quer dizer, eu sou da ideia que as pessoas têm que entrar dentro de um hospital, as pessoas têm que fazer parte de um voluntariado dentro do hospital. Tem uma dupla função de melhorar a qualidade do atendimento, ser um fator de controle de qualidade do que está acontecendo dentro de uma instituição e também um benefício muito grande para aquelas pessoas que praticam o voluntariado. Gostaria que alguém que tem alguma ideia possa falar sobre esse assunto. Bom, Pedrini, eu acho que os três têm um papel importante. Nós tivemos no Brasil, em 88, na Constituição, a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, que é talvez a maior ou a única grande transformação estrutural na América do Sul, que levou a saúde a todos. E saúde se faz fundamentado sobre 4 pilares: o acesso, a qualidade desse acesso, a gestão e o financiamento. E nisso os governos têm falhado, nos 4 pilares: no acesso, na qualidade, na gestão e no financiamento. Mas nós temos o SUS, que, aliás, fez a diferença nessa pandemia. E o privado, ele se complementa com o público. A saúde suplementar, nessa pandemia, nós tivemos uma participação fundamental. Ela atende muito menos gente, mas ela é responsável por 57% do custo e do que se gasta em saúde, que é 9,1% do PIB nacional, né? O terceiro setor é fundamental que participe também, embora muito modestamente no Brasil, em outros países participa muito e participa bem. Então, essa interação
público, privado, setor, terceiro setor, ele é fundamental, Pedrini, para que a gente possa fazer entregas à sociedade, do ponto de vista político, do ponto de vista médico, do ponto de vista de gestão, de toda essa conjuntura que tem que haver integração. Por qual é o preconceito contra o privado quando ele faz uma entrega de qualidade? Nós temos que cobrar do serviço de saúde, fala aqui como político, como é que ele devolve o paciente quando ele é internado? Como é que ele volta para a sociedade? Como é que a mulher volta para a sociedade? Como se trata de mulheres aqui, nós temos que fazer com que esses três setores, de maneira integrada, deem qualidade de vida. Aí quem falou nisso foi o Vilmar, muito importante, é qualidade de vida. É isso que nós temos que fazer. Né? E fazer aqui, antes de encerrar, porque quero ouvir aos outros também, uma alusão na pandemia, porque a pandemia é o tema do momento, que a grande força motora que trabalha na pandemia é mulher. São técnicos de enfermagem, são enfermeiras, médicos e médicas da mesma proporção, mas a grande força motora que trabalha na linha da infantaria dessa guerra são mulheres, que ainda chega em casa, tem que fazer o seu trabalho de casa, ainda tem que, à noite, estar preparada para amar o seu marido. Então, olha, realmente, esse dia nós temos que enaltecer as qualidades da mulher e a importância dela na inserção da sociedade e fazermos muito mais do que fazemos até agora. Bom. Pedrinho, me permite fazer uma consideração na linha do nosso prezado deputado Pedro, porque somos um hospital 100% SUS e o tema desse momento é pandemia, mas o SUS tem dado, sim, a sua resposta, e a nossa preocupação, enquanto gestores da saúde, é com o pós-pandemia. O que nós vamos, como que nós vamos colocar em dia todos esses atendimentos que estão represados. A maioria das pessoas não está acessando o sistema de saúde de forma concreta, porque estamos voltados para a pandemia neste momento. Nós temos cirurgias eletivas que estão suspensas, nós temos o nosso ambulatório trabalhando com 50% da nossa capacidade, são mais de 50 mil consultas a serem feitas, então nós temos um trabalho enorme no pós-pandemia, mas com certeza com o apoio de todos os nossos funcionários e todos os nossos profissionais de saúde, e fazendo, né, uma ressalva, o número de mulheres do nosso grupo hospitalar Conceição, Pedro, são 7.200 mulheres. 73% da nossa força de trabalho são mulheres. Então, domina com certeza todo o setor de saúde, as mulheres dominam com toda certeza. E o privado, né, fazendo uma comparação, ele complementa, né? Quem pode ter acesso aos planos de saúde e aos serviços privados, com certeza dá chance, dá oportunidade para quem necessita efetivamente do serviço público, né, de saúde. E o terceiro setor é fundamental, até o doutor Pedrini é a prova disso, ele tem os voluntários da Mama, do Conceição, é uma potência, devem estar todas em casa, devem estar muito agitadas, porque elas tomavam conta, era uma assim, energia diferente quando se tinha o evento do nosso Outubro Rosa, era fantástico. Eu participei de um em 2019, com um trio elétrico, com uma energia, né, vibrante, e isso é tudo fruto de pessoas que foram tratadas, bem cuidadas, no Serviço Único de Saúde. Então, se complementam, né? Era esse o meu relato aqui para podermos levar para uma discussão aqui com os nossos colegas. Meu caro amigo doutor Pedrini, nós temos o Sistema Único de Saúde, bem lembrado aqui pelo nosso Pedro, e também falado pelo Cláudio, ele é um modelo que é único no mundo, primeiro, no mundo, né?
E esse modelo tenta ser copiado, mas não se consegue. Mesmo na nação mais rica do mundo, os Estados Unidos, tem dilema de compatibilizar. Conseguiram criar o plano Obama, mas o SUS ainda é um modelo extraordinário. O que eu penso, e aí falo também com o doutor Cláudio, que é um gestor, é que nós não estamos dando prioridade àquilo que é mais barato na saúde, que é a prevenção. Então, a prevenção digamos, do ponto de vista daquilo, é melhor prevenir do que remediar. É a liçãozinha básica. Então, se nós tivéssemos que todas as mulheres, por exemplo, no caso da mastectomia, mulheres que tenham algum tipo de risco, eu sou área de risco, tive 2 irmãs, tratadas as 2 pelo Dr. Pedrini, por isso tenho um grande carinho por ele, uma sobreviveu e outra morreu aos 44 anos. Então, penso que a prevenção teria que uma organização envolvendo as voluntárias da mama do Conselho, que eu também conheço, são extraordinárias essas guerreiras aí, até porque elas têm um compromisso, porque elas foram salvas, elas são sobreviventes de um câncer de mama. E então eu penso que se nós tivéssemos um banco de informações de toda uma clientela que tivesse organizar o sistema público e privado e também filantrópico num único banco de informações sobre a mastologia, no caso específico, para que se pudesse dar um atendimento, às vezes até no tratamento. Há medicamentos que, para um paciente, e o doutor Pedrini é um pesquisador, que podem servir muito para um determinado tumor, a mulher começa a tomar e não serve, mas é um medicamento caro que pode ser ficado lá nesse banco de dados que tenha lá uma reserva para ser usado para outra pessoa, para que aquele remédio não vá fora, não seja inutilizado. Então, eu acho que a gente precisaria organizar um sistema em que todos fossem beneficiados nisso, e o sistema todo com uma produtividade melhor e um resultado mais eficaz em benefício de toda a sociedade. Então, eu acho que não há como você separar cada um setor, trabalhar para lá, discutir conjuntamente. É o esforço, inclusive, que o Conceição faz, trazendo as pessoas e tal. O doutor Vilmar, já vi a manifestação dele sobre isso, e acho que isso pode nos ajudar muito nessa questão da prevenção. Por que nós estamos falando tanto na vacina do Covid? Porque a prevenção. A vacina é a prevenção do Covid. Como é o exame de fazer o exame, a mamografia, seja ela a forma que for feita, esse exame preventivo, que há uma discussão ainda que ele não é eficaz, não sei, mas precisa ser feito. Então, precisa ser feito para fim de investigação. Então, eu acho que essa unidade das pessoas, o terceiro setor, a organização pública, a organização privada, filantrópica, os especialistas todos, tirar as vaidades um pouco de lado, desculpa, mas assim, um pouco disso, quem é meu, não tem bandeira, a bandeira é uma só. Então, é esse negócio. Eu gostei também do doutor Pedrini ter lembrado, eu fui relatora, tinha um projeto estava há muitos anos na Câmara dos Deputados, da deputada Rebeca Garcia, lá do Amazonas, que era prevendo que, no ato cirúrgico da mastectomia, que é a retirada da mama, a mulher tivesse, dentro das condições clínicas possíveis, avaliadas pelo médico, que ela pudesse fazer a reconstituição da mama. Isso foi um avanço extraordinário, e eu consegui isso aí, trabalhando lá no Senado, trazer para o Senado, votar essa matéria que está em vigor. Agora já houve um avanço também com a Carmen, Carmen Zanotto, lá de Santa Catarina, que é uma deputada também, colega do Pedro, também, já foi secretária de Saúde, para ampliar, para que seja as 2 mamas, se tiver, ou ter uma restauração adequada, completa e tal. Então, eu acho que todas essas iniciativas mostram a relevância que a política tem na área da saúde. A política. Essa ação, por exemplo, que o Pedro faz hoje, comandando lá o Comitê Covid da Câmara dos Deputados, é muito importante. Então, nós precisamos organizar, mobilizar, porque essas voluntárias elas têm um papel de sensibilização dos parlamentares para determinadas demandas que a gente tem que organizar. Mas eu continuo achando que prevenir
é sempre melhor do que remediar. A vacina é a solução, como a mamografia é também a prevenção do câncer. O diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce é muito importante. Isso que vocês estavam falando com o Cláudio, principalmente o Pedro, agora com essa situação da pandemia, o quanto não está prejudicado, né? Quantas cirurgias deixaram de ser feitas e quantos diagnósticos estão deixando de ser feitos faz um ano, né, gente? Então, isso me preocupa bastante, porque não só de câncer de mama, a gente está falando de todas as doenças, porque as doenças não pararam de acontecer e não estão conseguindo chegar, seja por medo ou por restrição de locomoção, seja por realmente os serviços diminuíram, né, 50% a capacidade em geral, mas isso realmente me preocupa bastante, a todos nós, é claro, mas isso que você falou, né, Ana Amélia, do diagnóstico precoce da prevenção, que é super importante, a base de toda a medicina deve ser, está sendo muito prejudicada também, é mais um prejuízo que a gente está tendo com essa pandemia toda, e isso realmente me afeta toda a saúde como um todo, a qualidade de vida, como você falou, como um todo. Tem uma... Oi, por favor. Não, Pedro, desculpa, vamos lá. Eu só queria complementar que eu acho que o importante, na realidade, então, é o sinergismo entre essas três esferas, né? O sinergismo baseado na prevenção primária, evitar que os nossos pacientes tenham doença. Isso vai desonerar todo o sistema público de saúde, porque quando você previne, você gasta menos, né, senadora? E o que nós fazemos hoje é tratamento secundário e terciário, né, de doenças cada vez mais graves, mais avançadas. Isso onera o sistema público de saúde, faz com que tudo fique muito mais difícil, o tratamento muito mais complexo, e quem perde com tudo isso somos todos nós. Né? E um sofrimento muito maior para paciente, um sofrimento muito maior para os familiares. Doutor Vilmar, olha, tem uma enfermeira participando da live, ela colocou aqui, Aline Fidelis, sou enfermeira no interior de São Paulo, trabalho em um ambulatório de saúde da mulher, e já percebemos um aumento significativo no câncer de mama, diagnóstico tardio e CA avançado. Infelizmente é isso que a senhora falou, não? Como não investimos na prevenção, como não investimos na mamografia, nós, neste ano atual, tivemos uma queda, né, foi um levantamento feito pelo próprio IBOP, né, uma queda das pacientes indo ao médico de pelo menos 60%, isso vai refletir exatamente desta forma. Hoje, nós que estamos, eu, o professor Pedrini, que está aqui, que atendemos o SUS, né, nós estamos vendo cada vez mais os pacientes chegando com câncer de mama localmente avançado. E, infelizmente, essas pacientes vão, boa parte delas, para a quimioterapia. Né? Os protocolos do Pedrini, com certeza, estão todos cheios já, Pedrini, porque você deve estar recebendo um grande movimento de pacientes, e todos nós a mesma coisa. É uma lástima, é realmente uma lástima, chega a ser, assim, doído fazer o ambulatório nesses dias atuais, porque você não consegue entregar para o seu paciente o melhor, porque ela já chega num estado avançado da doença. É uma pena. Tudo aquilo, né, Vilmar, que a gente preconiza de diagnóstico precoce, tratamento inicial, infelizmente, no SUS, ainda os casos chegam avançados. Tirando essa fase agora, é claro, de exceção que nós estamos, né, mas mesmo assim, é um longo caminho. Em vez de tratar doença, temos que promover saúde, né? Nossos hospitais estão preparados para a doença. O voluntariado dentro do hospital, não nessa época de exceção, mas ele tem certas restrições, porque o nosso sistema não é preparado para o voluntariado. No Conceição, nós já estamos conseguindo fazer com que o voluntariado seja realmente muito respeitado. Nós temos uma outra pergunta da Carol Siciliano, perguntando se toda mulher tem garantido por lei acesso à mamografia no SUS e qual a faixa etária corretamente. Professor Vilmar. A mulher brasileira tem garantida por lei a mamografia anual a partir dos 40 anos de idade, está na lei. Não? Mas, infelizmente, o próprio INCA institui nos seus guidelines que essa mamografia deva ser feita a partir dos 50 anos de idade, pelo menos uma mamografia a cada 2 anos. Mas é direito da mulher brasileira, garantida por lei, que essa mamografia seja realizada anualmente a partir dos 40 anos de idade, e é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza, mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. Com isso,
nós temos diminuição de mortalidade por câncer de mama em 30%. Gente, diminuir mortalidade em 30% é algo extremamente significativo, né? Temos que investir cada vez mais na mamografia. Sem contar que o tratamento precoce, ele pode não ter muita diminuição de mortalidade, mas o custo individual, o custo para o paciente, o sofrimento, o custo financeiro, né, ele compensa sobremaneira. Eu não sei se está no ponto, tem uma nossa presidente do Grupo da Mama, atual presidente do Grupo da Mama, Conceição, a Bia, nossa querida Bia, saiu e agora assumiu a Thalita, né? Esse revezamento importante, que é uma pessoa que é oriunda do tratamento de câncer de mama, e ela, assim como foi ajudada no tempo em que ela foi ajudada no tempo em que ela fez o tratamento, ela também, hoje, ela ajuda outras pessoas. Nós temos de Conceição, todos os pacientes que chegam são atendidos, são também recepcionados por uma voluntária. Estou falando assim, todos os dias, todos os atendimentos. Estou falando não desse período de exceção que nós temos evitado por causa da circulação de pessoas. Boa noite, Thalita. Está nos ouvindo? Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Perfeito, Thalita. Seja bem-vinda. A Thalita, a mãe dela, no mesmo período em que ela... Né, Thalita? Tudo bom, Sandra? No mesmo período, essa é mãe e filha, parecem irmãs as duas, olha que maravilha. No mesmo período que a Thalita foi diagnosticada... Bom, conta aí, Thalita. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer imenso poder participar dessa live com pessoas tão importantes para a comunidade, para a política. Eu quero expressar, então, a minha gratidão pelo convite do Dr. Pedrini para participar dessa live nessa noite. Em 2018, na véspera de Dia das Mães, eu fui diagnosticada com câncer de mama, do tipo triplo negativo. E talvez tenha um detalhe aqui que o Dr. Pedrini não conheça, que eu acho que eu não contei para ele, mas eu tinha perdido o plano de saúde fazia pouco tempo, eu acho que uns 30 dias. E eu me desesperei na época, né? Porque a gente já toma um baque de ter o diagnóstico do câncer. E ainda ter que partir para o SUS. E aí eu pensei, o que eu faço da vida agora? Aí fui encaminhada para o Hospital Conceição. Neste interim, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama do triplo positivo, né? Que é ao contrário do meu, totalmente ao contrário do meu. Então, começamos a celeuma. Fui abraçada pela equipe do Dr. Pedrini de uma forma que eu não consegui sentir em momento algum falta do tratamento particular que eu pudesse ter recebido. Aí fui convidada pelo tipo de tumor para participar da pesquisa médica, né? Que prontamente eu aceitei, porque pelo meu histórico, porque minha mãe também diagnosticada com a doença, eu pensei, por que não participar e se é uma pesquisa que dá certo, poder providenciar para que outras mulheres no futuro próximo, talvez, pudessem não precisar passar pela quimioterapia que é tão agressiva, né? Pensando na minha filha também, eu já vislumbrei um futuro lá adiante, daqui 20, 30 anos. E foi uma das maiores bênçãos que nós recebemos, porque foi um trabalho feito de forma assim, excepcional, em cada minuto, em cada segundo, em cada suporte. Passei por 3 cirurgias de reconstrução da mama, todas abraçadas pelo SUS, né, dentro do hospital, com o apoio também de toda a equipe da pesquisa médica do Dr. Pedrini. E foi incrível, e é incrível a diferença que faz na vida da gente como mulher poder passar por essas reconstruções, porque a gente vê o nosso corpo se transformar, o nosso corpo se deteriorar, e a gente vê ele se reconstruir, é uma autoestima que volta como por um milagre. Aí recebi o convite, então, do Dr. Pedrini, porque a nossa Bia está saindo do voluntariado, e
eu não tinha como negar isso, porque eu recebi isso, e receber essa ajuda do voluntariado é uma coisa incrível, uma coisa que é um afago na alma naquele momento de dor. Então, eu tenho que passar isso, eu quero poder honrar esse compromisso e, quem sabe, trazer um novo fôlego, trazer uma nova cara, mas não perdendo tudo que já se conquistou, só agregando para que isso realmente seja divulgado, para que as mulheres se sintam cada vez mais abraçadas, cada vez mais acolhidas, e que o nosso grupo só possa crescer. Então, é uma alegria muito grande saber que a gente tem todo esse apoio por trás, todo esse apoio de vocês por trás, do voluntariado. Thalita, eu queria não te interromper, porque você estava terminando uma bela demonstração de um exemplo edificante e da sua disposição de ajudar outras mulheres. Eu estou tão triste, porque, mas alegre por outro lado, eu vou ter que sair da nossa live, porque eu tinha assumido um compromisso com a vereadora Nádia, a comandante Nádia, já há mais tempo que eu entraria, que começa às 8 horas agora. Então, eu fiquei penalizada, mas é a missão, né? É o nosso dever. Então, muito obrigada, doutor Pedrini, mais uma vez. Thalita, continue essa batalha, parabéns pelo seu entusiasmo, a sua mãe também, doutor Vilmar, doutor Cláudio, a Mariana e ao meu amigo Pedro Westphalen. Pedrini, muito obrigada, muito sucesso a essa grande reunião, tá? Obrigada a vocês, tá? Senadora, antes de sair, prazer, nós estamos com o projeto de lei do deputado Redzik, deputado federal, de um banco de tumores nacional, onde cada tipo de tumor vai ter aqueles locais que existe pesquisa clínica, que são as drogas de última geração, que podem fazer parte da vida das pessoas, desonerando o SUS, dando um tratamento isso que a Thalita falou, de esperança para outras pessoas, você viu também o modelo vamos ajudar. Isso, precisamos do apoio também do doutor Pedro Westphalen, deputado, mas já está lá na... Vamos ajudar nesse projeto de lei. Banco Nacional... Vou falar com a Carmen Zanotto. E o Pedro vai ser o nosso grande padrinho aí também. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço, Ana. Sucesso aí pelo trabalho de vocês. Obrigado ao Pato Roberto, que fez uma mensagem aí, a todos que estão mandando mensagem. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada a todos e uma boa semana. Boa semana. Alita, pode continuar? Está encerrando? Encerrou? Eu encerrei já, doutor. Só ia dar boa noite e agradecer a oportunidade. Boa noite. Boa noite, Thalita. Obrigado. Boa noite, Thalita. Obrigado. Eu vou fazer um segundo desafio. A importância da pesquisa clínica, Pedro, é que se consegue tratar um número grande de pessoas, um número enorme de pessoas, com um tratamento que a gente considera assim, é o estado de arte da medicina, que é aquilo você ter a comprovação e os exames necessários para fazer o acompanhamento. O Vilmar sabe muito bem, e nós estamos com o Banco Nacional de Tumores, está lá com o deputado, está lá em Brasília, né? E precisamos que seja aprovado. É um sistema integrado, e Cláudio, você que é gestor, não tem... O custo é zero para o Ministério da Saúde, para o gestor público, porque basta usar o centro de referência que existe já em cada município, em cada estado. Então, o Conceição, novamente, levando isso adiante, com a experiência que a gente já tem lá, e que é possível fazer. Conte comigo lá, Pedrini, conte comigo lá, sem dúvida nenhuma. A pesquisa clínica ela é extremamente importante, e tu faz isso há muitos anos no Conceição, com qualidade, né? E é um serviço que está à disposição da comunidade brasileira e precisa ser regado através de lei. Estamos lá para ajudar vocês, sem dúvida nenhuma. A Sociedade Brasileira de Mastologia tem se dedicado a dar essa oportunidade e abrir para todos os mastologistas do Brasil. Isso é muito importante. Antes, o mastologista era o cirurgião, né? Hoje, o mastologista é aquele que trata a mama. Quer dizer, ele tem que entender também de novas abordagens, de novos tratamentos.
Eu vou fazer, em seguida, um segundo debate. Eu vou perguntar para vocês, a mulher atingiu o desenvolvimento cultural e social após um esforço para buscar um espaço próprio? Vocês consideram que ainda tem muito caminho a percorrer por essas mulheres para chegar a uma igualdade, ou essa igualdade é impossível? Mariana, psiquiatra, fala o que tu acha a igualdade das mulheres? Eu acho que depende também muito da vontade da mulher. Entre as mulheres, nós somos únicas, né? Somos diferentes. Então, nem toda mulher tem desejo de ser uma política, por exemplo, né? Muita exposição, nem toda mulher. Por que as mulheres dominam a medicina, como também foi muito falado aqui? Tá na nossa característica, tá no nosso DNA, nós somos naturalmente cuidadoras, tá na nossa essência cuidar dos outros, a maternidade, como vocês também tanto falaram. São coisas inerentes da mulher, né? Ser enfermeira. Nos países mais desenvolvidos do mundo, como os países nórdicos, se fez uma pesquisa. Lá, as mulheres são mais enfermeiras e menos engenheiras, por exemplo. Pode ter um incentivo para elas fazerem engenharia, mas depois voltam para a sua essência. Elas voltam para as profissões mais, teoricamente, femininas e os homens para as masculinas. Lá não tem essa questão. É um país de igualdade social e econômica, então elas lá também voltam para a sua essência. O que eu quero dizer com isso? Acho que as mulheres tem que procurar, claro, cada vez mais estar em posições de destaque, mas respeitando a sua essência. Nem todas, né, Pedro, vão querer ir para a política. Eu sou uma que não tenho esse perfil, tem que querer se expor, tem que ter uma agressividade maior, tem que querer ter várias características que são mais masculinas, né? Então, o homem tem no seu DNA características que as mulheres não têm. E acho que também é muito desejável os homens também serem mais parecidos com as mulheres em vários aspectos, de cuidar da sua saúde, né, de procurar um médico quando está sofrendo. As mulheres procuram muito mais o psiquiatra para falar dos seus problemas do que os homens, né? Os homens procuram mais o álcool, enfim, outros tipos para aplacar o seu sofrimento, que às vezes não são tão adequados, vamos dizer assim. Então, eu acho que as mulheres têm que ficar mais parecidas com os homens em algum aspecto, correr mais riscos, saber negociar melhor, saber se vender melhor, seja lá o que for, mas também os homens têm que ficar mais parecidos com as mulheres em algum aspecto. Essa questão da maternidade, do cuidado, né, de ter essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, que vocês também falaram, e principalmente justamente de se cuidar, da prevenção, já que a gente está falando em saúde. As mulheres buscam muito mais exames que fazem diagnóstico precoce do que os homens, não é verdade? A gente sabe aqui que os homens, para fazerem diagnóstico precoce, é muito mais difícil de buscar um sistema de saúde. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu não acho, Pedro, que essa questão de cotas funciona, não sei, na minha opinião, para mulheres, porque eu acho que as mulheres têm que buscar a sua essência, nem todas querem ser, como eu te falei, CEO, política, engenheiro. Eu acho que tem que ter uma adequação, né, em relação à sua competência. Acho que a mulher tem que ser reconhecida pela sua competência, pelo que ela é capaz de fazer, porque senão acho que os preconceitos se aumentam, né? Daqui a pouco enche de mulher na engenharia, mas que não são capazes, então só vai aumentar o estigma. Essa é a minha opinião. Acho que a mulher tem que ser reconhecida pela sua competência no que ela consegue fazer. E, claro, sempre ganhar o mesmo que o homem. Essa questão financeira e econômica é indiscutível. E outra coisa que me preocupa também muito nessa pandemia é onde é que ficam essas crianças, porque como vocês falaram, imagina 70% das mulheres, quantas 7 mil mulheres trabalham no Conceição, onde é que ficam os filhos dessas mulheres? Então imagina a cabeça dessas mulheres, me coloco muito no lugar, porque como eu falei, sou mãe, também filhas pequenas, que precisam estar desenvolvendo na primeira infância, onde é que ficam essas crianças? Quer dizer, não só aumentou tudo de ruim para as mulheres, piorou nessa situação em vários aspectos dessa pandemia, mas também dos nossos filhos. Então, eu penso que assim que volta a economia, tem que voltar às escolas por um motivo de segurança das crianças, que eu penso que a escola é o lugar mais seguro para elas estarem, e também, porque está seguindo todos os protocolos, mas também pela saúde mental das mulheres, né? Como é que tu vai trabalhar pensando que teu filho está em casa sendo cuidado pelo irmão mais velho, sendo cuidado por uma vizinha, sendo cuidado por quem? Então, eu acho que isso falta uma sensibilidade também dos nossos gestores, no momento em que as mulheres podem trabalhar na linha de frente, mas quem é que faz o de trás delas, né, o background delas. Então, eu me preocupo muito e me solidarizo com todas essas mulheres que estão aqui nos ouvindo, porque eu realmente, vocês são muito guerreiras. Eu, no meu card hoje, Mariana, alusivo ao Dia Internacional da Mulher,
eu fiz questão de colocar que a mulher tem que ter o seu espaço na sociedade, mas manter a sua essência. A mulher tem a sua essência. Eu vi, e tem que manter. Eu vi. O meu caso ficou nesse sentido. Eu vi. Eu também, eu penso exatamente assim, Pedro, a gente não pode ir contra a nossa essência. Seja mulher, seja homem, seja... Nós somos... e a nossa essência vem do nosso DNA, isso é da nossa evolução da espécie. Nós somos diferentes, homens e mulheres, por algum motivo, para preservar a nossa espécie, a nossa prole. Como vocês mesmos falaram, tu, né, Pedro, falou, mulher está lá horas de parto, o que ela pergunta? Como é que está o nenê? É claro que é desejável, por isso que eu também acho que essa lei que o Pedrinho falou é importante. O pai tem que cada vez mais fazer parte desse momento, isso não, sem dúvida, os pais precisam participar cada vez mais dos cuidados dos filhos, isso é inegável, mas que a mulher tem isso no seu DNA, é claro, quem é que cuida? Pode ser babá, pode ser seja o que for, mas a mulher que fica com aquela preocupação, então, onde é que vai estar o filho, quem é que vai buscar, o que vai comer, é assim que funciona, e é assim por um motivo, e acredito que está no nosso DNA, na nossa evolução, e o cérebro da mulher, o Pedrinho também antes falou, é multifocal, a gente consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. O homem não, o menino, muito menos. Então, se você tem um menino ou uma menina em casa, vocês vão ver a diferença, que é muito mais forte isso quando são menores. Os meninos são muito mais focados, as meninas falam, conversam, os meninos é muito mais fazer aquela coisa e ver o resultado. Então, por isso que eu acredito, como você falou da essência, acho que as mulheres têm que sim, assim como eu desestimulo mulheres a serem ortopedistas, que eu acho que tem ótimas, né, no mercado, só estou dizendo que são exceções, e são exceções por algum motivo. O motivo é porque nós somos diferentes, né? Mas é claro que tem que ter as oportunidades. Tenho várias amigas engenheiras que são ótimas mães, mas também são exceções nas faculdades de engenharia por algum motivo. Então, acho que isso tem que ser respeitado, a essência sempre, porque no momento que a mulher está alinhada com essa essência, vai ter menos casos de burnout, de depressão, de ansiedade, tudo aquilo que a gente sabe que está acontecendo, como o Pedrinho falou, infertilidade, gente, como está tendo agora também essa mudança no ciclo circadiano, influencia tanto. Então, a qualidade de vida tem também esse contraponto, né? Eu acho que como tudo na vida, tem um ponto e o outro. Então, no momento que a gente quer ser cada vez mais iguais aos homens, a gente vem também com os pontos negativos que isso traz. Acho que isso tem que ser falado, pelo menos esclarecido, né? Saber as consequências. Parabéns, Mariana, pela excelente colocação. Achei assim, ótimo o que você falou, ótimo. Acho que vai ao encontro de tudo que nós pensamos, né, e de tudo que nós enxergamos da mulher, né? Porque nós somos biologicamente diferentes mesmo, não? Temos um perfil diferente, não dá para querer colocar todos dentro da mesma caixinha. Não somos, não. Então, assim, gostei muito do que você falou. Nossa. E dentro das mulheres, nós não somos iguais, né? Eu tenho 2 filhas, são gêmeas, a gente sabe que cada uma é mais moleca que a outra, uma é mais feminina que a outra. Então, mesmo dentro dos gêneros, nós somos diferentes, tem que ser sempre respeitado. Por isso que eu não acredito que impor que a mulher seja igual ao homem vai funcionar. Vai aumentar os preconceitos. A mulher tem que ser reconhecida pela sua competência, eu acredito. Pedrini, um colega mastologista perguntou, né, como nós deveríamos nos comportar durante a pandemia no tratamento do câncer de mama, porque alguns gestores estão proibindo a realização de cirurgias. Então ele coloca que, infelizmente, as pacientes vêm sofrendo também com as atitudes de alguns governantes que decidem simplesmente impedir cirurgias de câncer na pandemia. A posição da Sociedade Brasileira de Mastologia é que essas cirurgias não devam ser postergadas, mas tem que respeitar a instituição, porque se a instituição não tem capacidade de tratar esta paciente, por quê? Porque os seus leitos estão todos ocupados, porque não tem insumos para poder destinar o tratamento do câncer de mama em questão, que essa paciente seja encaminhada, né? Eu posso exemplificar o que nós temos feito aqui na Santa Casa de São Paulo. Eu tenho feito todas as cirurgias de forma de day hospital. As pacientes internam de manhã, vão para o centro cirúrgico, operam seu câncer de mama e à noite vão para casa. Com isso, eu não uso nem o sistema de internação do hospital. E assim a gente não faz com que essa fila postergue cada vez mais e prolifere cada vez mais. Eu sei que o Cláudio, um gestor, deve estar tendo muita dificuldade nesse momento em relação a isso. Acho que você poderia
passar talvez para esse colega nosso, Cláudio, a visão do gestor, como vocês estão vendo isso e manejando isso. Nós tomamos o cuidado, até eu já tinha visto essa manifestação desse senhor lá de Paulo Afonso, na Bahia, e a nossa realidade aqui, ela neste momento, nós estamos com muito cuidado, nós estamos monitorando e vendo o estado desses pacientes, mas nós não suspendemos as cirurgias oncológicas durante toda a nossa pandemia. Nós continuamos os serviços e as cirurgias de risco, as de maior gravidade. Nós suspendemos as cirurgias eletivas que podiam ser remarcadas, né? Mesmo assim, preocupados com a situação daquele paciente que está programado já, ele se programa para fazer essa cirurgia, não é somente, né, um procedimento qualquer, mas todo mundo fica preocupado quando precisa passar por um procedimento cirúrgico. Então, a gente suspendeu, neste período agora, dessas 3 semanas, nós estimamos que são cerca de 250 cirurgias suspensas, e no momento atual, no Sul, nós precisamos suspender o maior número de cirurgias pela alta ocupação dos leitos de terapia intensiva. Existe essa possibilidade de cirurgias de menor porte, mas nós estamos, nesse momento, o doutor Pedrini, que convive diariamente conosco lá, sabe, nós estamos com mais de 250 pacientes entre leitos clínicos e de terapia intensiva no nosso grupo. Nós estamos sobrecarregados. Então, esse momento é até pela saúde desses pacientes que têm esse risco maior de estarem no meio, né, desse chamado covidário, vamos dizer assim. Nós estamos com uma autoexplosão de casos de Covid, é até um risco colocar esses pacientes imunodeprimidos no meio, né, desses pacientes com a Covid. Mas, com certeza, somos sensíveis e estamos preocupados com todos esses casos que virão no pós-pandemia. Era isso que eu também dizia no começo da minha fala. Sim. Não sei quanto tempo nós temos ainda, Pedrini. Nós temos 23 minutos, mas eu tenho mais perguntas. Você quer falar? Não, pode falar. Depois eu falo. Pode. Tá, ok. Nós pedimos, assim, na medida do possível, quem estiver assistindo podem fazer suas perguntas. Mais informações nós temos nas redes sociais da Sociedade Brasileira de Mastologia. E o Edmilson está colocando na tela aí, eu acho que todos podem ver, né? O público está vendo, o endereço do chat, rede social, e ele fica também gravado no site da Sociedade Brasileira de Mastologia. Quem quiser ter acesso depois de passar para alguém, vai ficar gravado essa live que nós estamos fazendo. Doutor Vilmar, Lauren Caref perguntando se a reconstrução mamária também é o direito de toda a mulher brasileira. Eu acredito que o professor Pedrini pode responder até com muito mais propriedade do que eu essa pergunta, não? Mas, obviamente, que é um direito da mulher brasileira, aquela que é submetida à mastectomia, à reconstrução. E a reconstrução de forma imediata. Ela só não vai ser submetida à reconstrução de forma imediata se ela não tiver condições clínicas para que esse procedimento cirúrgico seja um pouco mais demorado e, porventura, o cirurgião, então, acredite que para ela, naquele momento, o melhor seja uma cirurgia mais rápida, como uma mastectomia. Nós sabemos que esta forma de indicação é muito pouca, né, Pedrini? A gente consegue reconstruir quase que 99% das pacientes com câncer de mama. E isso nós temos feito, eu sei que o Pedrini tem feito no Conceição, eu tenho feito aqui na Santa Casa, e nós dois juntos temos ensinado vários mastologistas
a realizar a reconstrução. Essa é uma bandeira da Sociedade Brasileira de Mastologia. Nós queremos que os nossos números de reconstrução, né, só aumentem, não? Porque o número ideal, talvez, da taxa de reconstrução seja ao redor de 60% das pacientes reconstruídas. Dificilmente a gente consegue atingir 100%, porque a gente tem que lembrar que tem aquela senhora de 80 anos, 75, 90, tem pacientes de muita idade que não desejam uma cirurgia mais ampla, e para ela, aquele momento da reconstrução não é aquele. Mas os nossos números ainda estão baixos, e nós estamos trabalhando de forma contumaz, né, Pedrini, para que os colegas aprendam, desenvolvam as técnicas e consigam aprender as reconstruções. É uma bandeira que eu levantei junto com o Pedrini há alguns anos já, não, Pedrini? Estamos nessa estrada levando esse conhecimento. E o Pedrini aí batalhando junto com as leis, ele idealizou as leis, né, junto com a senadora, e muito tem feito pela mulher brasileira. Lauren, a reconstrução, o direito à reconstrução das mamas foi uma portaria ministerial na época do Fernando Henrique Cardoso, 1999, e nós colocamos em Constituição que nenhuma mulher tem mama. Então, assim, qual a mulher que deve ser reconstruída? Todas. Qual é que tem direito de ser reconstruída? Todas. É um direito da mulher, um dever do Estado, quer dizer, um dever do serviço oferecer. Quando eu digo do Estado, é do gestor, porque muito plano de saúde não reconstrói na hora. E aí vai fazer 3, 4, 5 cirurgias para depois resgatar aquela mama. E nós sabemos que 60% das mulheres que não reconstroem naquele momento jamais o farão. Vão ficar mutiladas, vão perder marido, vão ficar depressivas. Eu acho que a Mariana pode comentar isso aí. É lei, e lei eu aprendi, não se discute, se executa. É muito comum se oferecer, não, vou tirar a mama, depois reconstrói mais adiante, não sei o quê. Não, isso é conversa, tem que reconstruir na hora. A mulher tem que sair da sala de cirurgia, ela entra lá com o Vilmar de manhã, faz a sua cirurgia, bota a prótese, de noite ela dorme em casa. Aliás, Vilmar, vou te contar uma coisa que muito me agrada. A paciente, quando chega, vai saber que contigo também acontece. Ela não fala do câncer. Cláudia, ela não fala mais do câncer. Ela fala o seguinte: Pedrini, esse mamilo está mais para cima, olha, que está olhando o teto, um para baixo, um para a direita, um para a esquerda. Eu digo, isso a gente corrige, mas eu estou feliz que está reclamando da cirurgia. Sabe por quê? Eu não estou falando de câncer, eu estou falando de vida, de qualidade. E qualidade de vida, o Vilmar falou antes, não é ausência de doença. Qualidade de vida é a tua relação com a sociedade, o fato de se sentir querido, de ter pessoas que cuidam de ti. Então, Lauren, a lei existe desde 1999, em 2016, 2013. Foi 2013? Da mama contra imediata. É verdade. Então, assim, não existe, a mulher não tem uma mama, ela tem duas. Então, se elas são grandes, diminui, se elas são pequenas, aumentam, né? Mariana, é importante a mulher... Eu acho que a própria Thalita falou, né? A Thalita ali no depoimento dela falou que é uma cirurgia para autoestima, né? Acho que vocês fazem uma cirurgia que atua no cérebro também, porque sair com as mamas reconstruídas, é claro que afeta na qualidade de vida a mama, como a gente está falando tanto em cuidado, em DNA feminino, é o principal símbolo feminino, não é? Da amamentação, do cuidado, da sexualidade, então é claro que afeta a autoestima, você poderia até fazer um trabalho, se é que já não tem, sobre como deve melhorar a própria recuperação do câncer, né? Não só da cirurgia, mas também, quem sabe, dos resultados de uma recidiva ou não. Então, eu acredito que sim, porque melhorando a autoestima melhora, não é? Nossa imunidade melhora, nossa qualidade de vida melhora também todos os tipos de tratamento. Então, eu acredito que é muito importante, não só pela parte estética, mas principalmente pela questão da qualidade de vida da mulher e da sua relação, como o Pedrini falou, com o mundo, né? Porque a mama realmente é um símbolo para a mulher, muito mais do que qualquer coisa. Bom, o Jean Paul quer falar aqui, eu estou vendo no chat, é só chamar ele. O Jean Paul. Okay. O Jean Paul, podem colocar o Jean Paul. O Jean Paul... surpresa! Isso aí. O Jean Paul, a Fátima...
é uma história de vida muito bacana. Nós temos a nossa, né, Cláudia, a nossa caminhada anual, e faz 7 anos, mais ou menos, que o Jean Paul adotou essa ideia. E Jean Paul é um artista, músico. Muito animado. E ele mudou realmente assim, as nossas caminhadas. Ele é um parceiraço, ali está a mãe dele, o Kazuki. Eu vou contar uma história rápida, nós vamos um pouco mais. Mas o Jean Paul um dia me mostrou o Kazuki, no trabalho de fim de ano, o Kazuki escreveu assim, fez um desenho de um caminhão. Ele tinha participado da caminhada, né? Tem que explicar que ele tinha participado da caminhada de 2019, a mesma que o Cláudio deve ter visto. Isso, em cima do caminhão, foi esse truque que está aí. E depois o Kazuki, no trabalho de fim de ano, o que foi mais importante neste ano que ele fez? E ele escreveu, desenhou um caminhãozinho, escreveu em letra de imprensa, que é a alfabetização dele inicial é essa, e a coisa mais importante foi andar no caminhão com o pai dele, e vendo aquelas, cantou, ele ajudou também, vendo aquelas mulheres felizes. Nós fazemos uma volta num quarteirão, o Jean Paul canta, até eu canto às vezes, e estou aplaudido, porque o pessoal tem que aplaudir em vez de atirar coisa podre. E ele escreveu aquilo, e ficou muito feliz em ajudar as mulheres. Mas repara assim, o que é mais importante no ano inteiro. E eu vou contar toda a história. E a avó dele, que mora junto, já estava com o nódulo há um tempo, caroço na mama, que depois nem saberam, uma doença maligna, já foi operada, está curada, graças a Deus está tudo bem. Mas a percepção de uma criança, como nós somos movidos pelo emocional. Então, curar alguém, e não é simplesmente tirar um pedaço, tirar um tumor para tratar a infecção, é também entender que esse mecanismo de vida, essa interação. Jean Paul, contei toda a história, não vou cantar hoje. Boa noite a todos. Quem não nos conhece, né, meu nome é Jean Paul Tiba, conhecido como MC Jean Paul, esse ano completando 19 anos de carreira na arte, na música, e há 6 anos eu tenho a oportunidade de cumprir essa missão como artista de influenciar as pessoas positivamente, né? E como o Dr. Pedrini falou, sempre que eu posso eu levo a minha mãe e meu filho, e na última caminhada que a gente realizou, né, antes da pandemia, em outubro de 2019, né, participou a minha mãe e meu filho. E, como o Dr. Pedrini disse, lá na escola, pediram para que o Kazuki fizesse uma redação, né, dizendo o que mais marcou ele no ano inteiro. Aí cada colega dele falou uma viagem para o Uruguai, uma festa de aniversário, e o Kazuki, ele escreveu de uma forma diferente que eu gostaria de pedir para ele mesmo ler. Oi, meu nome é Kazuki, eu tenho 8 anos e hoje eu estou na 3ª série. Eu vou ler o que eu fiz. A caminhada do Outubro Rosa. Era um dia ensolarado da caminhada do Outubro Rosa. Participaram o meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, eu, artistas e muitas mulheres enfrentando o câncer de mama. O meu pai cantou umas músicas e me chamou no palco e me disse: na minha ausência, cuide dessas pessoas por mim. Subimos no caminhão, demos a volta na quadra, as pessoas ficaram felizes e encorajadas a vencer a doença e se prevenir. E aí depois, né, esse trabalho, né, a mãe, ela certamente ela se tocou, né? E também eu queria pedir para ela dizer como é que foi. Boa noite. Com muita, mas muita gratidão mesmo por esse trabalho do meu neto. Eu relato a vocês que através, né, de ver essa redação dele, eu me motivei, me incentivou assim muito a ir fazer o exame de mama.
e aonde foi constatado que realmente eu estava com câncer. Algo assim que ninguém espera, nem pensa, né? Não tinha como. Mas essa redação dele, a caminhada, a gente faz há alguns anos, né? E esse ano em especial, foi uma emoção muito grande, sabe? A gente está todo mundo lá, não saía de mim essa lembrança também. E graças ao fato de ter tido esse incentivo, né? Que foi um alerta, que foi um aviso, foi detectado com antecedência, foi feito um maravilhoso tratamento, a cirurgia, estou completamente curada. E como é importante, gente, a gente dizer assim, ó, eu estou com a minha vida salva, porque alguém me deu um alerta, me deu um incentivo, né? Então, é muito importante a gente fazer isso com todas as mulheres, porque um incentivo, um cuidado, salva a vida, assim como eu fui salva. Muito obrigada. Então, né, sempre aprendi que, como artista, a gente tem essa missão de realmente levar a mensagem para as pessoas. Sempre fui um voluntário, assim, com muito entusiasmo de poder participar na caminhada lá do Outubro Rosa, do Grupo Hospitalar Conceição. E dessa vez eu senti na própria pele, né, a importância de você realmente conscientizar as mulheres a fazerem o autoexame, né, porque identificado precocemente salva vidas. Então, gostaria de dizer, né, para todas as mulheres, né, que vamos fazer, né, o autoexame, incentivem outras mulheres, né, que se fizer, né, se conscientizar, com certeza tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Porque a gente vai fazer dar certo. Eu te conheço, você está pensando o que vai acontecer com a gente. Você deve estar se perguntando o que será de nós lá na frente. Esse momento que estamos passando, esse momento também vai passar. O importante é que estamos juntos e que juntos iremos ficar. Mesmo que o futuro seja incerto, estarei aí sempre por perto, pra te lembrar que neste momento difícil, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Porque a gente vai fazer dar certo. Que a gente vai fazer dar certo. Que a gente vai fazer dar certo. Muito bem. Muito bem. Aí, doutor Pedrini, já vai ensaiando aí que a próxima é contigo, hein? Estou treinando, mas não pode ser de improviso, me avisa antes, né? Eu quero dizer que não, essas entrevistas não tem nada a ver, são espontâneas, né? E muito obrigado mesmo, e até a próxima caminhada, né? Jean Paul, um artista muito conhecido aqui no Sul, também faz apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo e em todo o Brasil. MC Jean Paul. Obrigado. Nós temos alguns minutos ainda. Sr. Vilmar, Elisângela. Posso responder essa pergunta, Pedro? Pode responder. Depois então, a Elisângela perguntou por que a mamografia é indicada a partir dos 40 anos, se na realidade tem um alto índice de mulheres com câncer de mama entre 20 e 30 anos, que ela descobriu aos 37. Na realidade, não tem um alto índice entre 20 e 30 anos. Câncer de mama abaixo dos 30 anos, apenas 2% dos casos de câncer de mama acometem paciente abaixo dos 30 anos de idade. Então, essa incidência é muito baixa nessa faixa etária. E a mamografia é muito pouco eficaz nessa paciente. Por quê? Porque você tem uma mama muito densa, tem muito parênquima mamário e você quase não vê nada.
Então, não deve ser feito rastreamento nessa faixa etária devido à baixa incidência de câncer de mama nessa faixa etária. Agora, se a paciente tem uma mutação genética, uma história familiar muito importante, daí vai ser individualizado e vai ser conversado de forma, vai ser determinado uma forma de rastreamento individual para cada paciente, mas não deve ser feito de forma rotineira abaixo dos 40 anos de idade, porque não tem benefício, custo-benefício não existe. Então, não se faz abaixo dos 40 anos de idade. Muito bem. Eu vou, eu vou chamar atenção para o público que pode seguir e acompanhar mais informações nas redes sociais da Sociedade Brasileira de Mastologia, que responde. Onde nós temos, o Edmilson poderia colocar os endereços, né? Nós temos também no Conceição, né, Cláudio, a telemedicina mamária, ela está à disposição de todas as pessoas do Brasil inteiro que queiram se comunicar. Eu vou se comunicar, né, mandar os seus casos. Existem vários sites no Brasil já fazendo isso. O Conceição tem isso muito intenso, né, em que nós temos feito até o seguinte: o paciente tem alta no mesmo dia, 2 dias depois, manda uma imagem, eu faço contato. A enfermeira liga, a gente faz contato, pode ser por telefone, e-mail ou pelo WhatsApp. Nós usamos mais o WhatsApp, mas é em tempo real. Eu vou dizer aqui, telemama@ghc.com.br, e o WhatsApp é 51-9918-18-833. É isso, Pedrini? O telefone 3351, né? 3357-2463. Das 8 ao meio-dia o telefone, porque nós não temos uma estrutura ainda de ficar o dia inteiro. Mas tem sido uma ferramenta, é dizer assim, alguma coisa que tem nos resolvido muito problema e tem diminuído o trânsito de pessoas lá dentro. Nessa época espetacular, mas nós pretendemos que isso aí seja estendido a todo o hospital, né, Cláudio? Acho que todas as áreas... Com certeza, Pedrinho. Queres responder da Renata? Depois eu vou passar a fase final, né? Tenho acompanho as redes sociais da Sociedade Brasileira de Mastologia, e eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais. Professor Vilmar, quer responder para a Renata? Eu acho que ela precisa de uma consulta aí, né? Vilmar, tá desligado o som. Desculpa. De forma sucinta, toda vez que você observa alguma alteração nas suas mamas, o ideal é que você passe com um especialista, quer seja um mastologista ou um ginecologista afeito aos exames das mamas. A descarga, a saída de secreção pelos mamilos é muito comum. Quando ela é bilateral, provavelmente um processo fisiológico. E quando era bilateral e por múltiplos ductos da mama, vários pontinhos saindo pelo mamilo, isso é muito comum, não reflete doença, mas provavelmente um estado fisiológico. Mas é importante que passe numa consulta com o ginecologista ou com o mastologista para que seja bem avaliada, Pedrinho. Perfeito. Eu teria muito mais perguntas, mas eu agora deixo com vocês uma sugestão, assim, o que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida das mulheres, do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista de vida. Eu vou começar com o nosso deputado aí, ou quem quiser, e vamos encaminhando já para o final. Infelizmente, tem tempo. Minhas considerações finais, Pedro, em primeiro lugar, aqui foi 1h30 dedicada às mulheres. Temas que dizem respeito a ela no seu dia de celebração mundial. Então, é uma demonstração de que estamos, sim, preocupados com a mulher. Eu estou muito preocupado, a Vilmar, Pedrini, Mariana e meu caro Cláudio, com pós-pandemia, com a demanda reprimida que nós vamos ter em virtude das eletivas não feitas, das consultas não feitas preventivamente, dos homens e das mulheres, como são as mulheres hoje, principalmente de câncer de mama,
e câncer de seio, e câncer de colo de útero, que vão chegar em estado avançado, já com muito mais dificuldade de serem tratados e um prognóstico muito pior. Eu estou, a nível de parlamento, fiz 2 leis muito importantes, a 3.992, que fez com que o governo pagasse os hospitais contratualizados integralmente, mesmo não atingindo as metas qualitativas e quantitativas, que certamente haveria demissão em massa no setor hospitalar brasileiro. Isso praticamente equilibrou o setor de hospitais no Brasil inteiro, ambulatórios, APAES e laboratórios e clínicas. E agora estou com uma lei, a 54.3 de 2019, que ela trata de uma lei para fazer com que o pagamento das dívidas dos tributos federais sejam feitos com prestação de serviços pela rede pública e privada. Rede pública e privada. Por que preconceito com o privado? Desde que seja feito nos moldes e nas políticas propostas pelo Ministério. Por exemplo, o hospital privado aqui no Sul, que tem uma dívida com tributos federais, pode pagar a sua dívida fazendo tratamento de câncer. Mas quem vai determinar o que fazer é o governo federal. Então, isso é uma lei que nós criamos, que após a pandemia vai ser um horror de custos, de gastos e de falta de acesso aos pacientes e às mulheres, especialmente nesse dia em que estamos tratando dela. Principalmente porque são cânceres preveníveis e os prognósticos do câncer de mama e câncer de útero, eles são realmente muito melhores quanto mais cedo forem diagnosticados. Forte abraço, muito obrigado, Pedrini, muito obrigado, meu caro Vilmar, meu caro amigo Cláudio, parceiro Cláudio, e a doutora Mariana, nossa colega, brilhando aí com as suas posições. Muito obrigado pela oportunidade. Beijo no coração, prazer em te ver. Beijo da mãe. Obrigada, querido. Cláudio vai ter que sair, né, Cláudio? Preciso sair agora, porque tenho já outra reunião às 8h30. Então, quero deixar aqui, primeiro, mais uma vez, agradecer, Pedrini, parabéns pela live. Parabéns, mais uma vez, a todas as mulheres, simbolizando aqui na nossa doutora Mariana, que ficou bravamente até o fim. Então, cumprimentos mais uma vez. E quem nos assiste, obviamente. O que nós podemos fazer, Pedrini, é logo que normalizar essa pandemia é fazer um grande mutirão no nosso grupo para atendimento àquelas pessoas que necessitam deste atendimento, como o nosso deputado Pedro, que é sensível a isso e nos dará apoio no parlamento, mas nós teremos que fazer um grande mutirão, todos os hospitais da rede, para colocar em dia todas essas eletivas e todas esses atendimentos que não foram feitos. Represados. Isso, represados. Muito bem, doutora, obrigado. Então, era isso, pessoal. Eu preciso sair. Muito obrigado pela parceria nessa noite. Aprendi muito. Nossa, também. E uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada, boa semana. Boa noite. Boa noite. Bom, eu também, então, finalizando, gente, para quem está nos assistindo, as mulheres, pensando, então, né, na pandemia agora, minha sugestão para melhorar a qualidade de vida seria desligar um pouco as notícias, né, gente? Pelo menos escolher um momento para ver o noticiário, se alimentar bem, dormir bem, promover saúde é isso, né? Os médicos que estão aqui, a gente fazer a prevenção primária é isso, é ter hábitos saudáveis. Então, seja a espiritualidade, se você gosta de meditar, fazer uma oração, ficar com a família, fazer refeições. Então, aproveitar esse momento que a gente está tendo que estar em casa, aqui no nosso estado, né? A gente está realmente num período mais crítico, então que seja de uma forma positiva, tentar ver o lado bom disso. Eu sei que é bem difícil, mas que a gente use isso, então, para tentar cuidar da nossa saúde. Então, é dormir bem, se alimentar bem, tentar fazer exercício físico, que seja em casa ou que seja no parque aberto, mas cuidar da saúde é isso. Em primeiro lugar, cuidar da prevenção. E prevenção, antes do diagnóstico primário, é a gente ter hábitos saudáveis e poder passar isso para a nossa família também, já que a mulher tem essa responsabilidade, querendo ou não, a gente tem essa responsabilidade de cuidar da casa e de dar o nosso exemplo. Então, no momento que a mulher faz isso, contamina de uma maneira muito positiva a família inteira.
Então, a gente se apropriar dessa responsabilidade, cuidar da nossa família, cuidar da gente, a gente vai estar cuidando da nossa família. Então, acho que isso é uma dádiva, é uma coisa muito boa de ser mulher. Eu agradeço todos os dias por ser mulher, não queria ser homem. E um beijo para todos que estão nos assistindo, obrigada, principalmente para as voluntárias, que são excelentes. Toda a minha admiração por vocês. E foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado, Mariana. Obrigado mesmo. Obrigada. Eu aproveito, Pedrini, para dizer, não é, em cima de tudo que foi dito até agora, que a mulher não pode esquecer de realizar os seus exames. Hoje, todo o corpo clínico está vacinado, não? Todos os médicos, grande maioria, quase sempre dos médicos já foram vacinados. Então, ela deve continuar procurando seus médicos, ela deve continuar fazendo seus exames preventivos, porque, frente ao diagnóstico, ela vai ter a chance da cura. Deixar para depois da pandemia, nós não sabemos quando vai ser esse momento. Então, postergar esse momento não é o mais sábio. Devemos continuar a tratar das nossas pacientes, elas devem continuar a procurar os seus especialistas, os seus médicos, para que tenham o seu tratamento instituído. Obviamente, né, que qualidade de vida, saúde não é ausência de doença, é qualidade de vida. Vamos buscar a qualidade de vida, mas também vamos prevenir as doenças, porque se tivermos a doença, fica muito mais difícil ter qualidade de vida. Exatamente. Pedrini, parabéns, você realmente é um showman. Não, né? Uma live interativa, uma live com tudo e mais um pouco. Não, Pedrini e Mariana, sempre show. Eu peço desculpa por algumas improvisações. Gente, eu também tenho uma outra live, eu vou ter que sair daqui a pouco. Então eu vou encerrar agradecendo, mas um beijo para todo mundo que está nos assistindo, muita gente nos assistindo, obrigado, pessoal, obrigado ao pessoal da mesa aqui. E se alguém tiver paciência de ver de novo, vai ficar no site da SPM, as pessoas podem ter acesso ao salário também. Presidente, muito obrigado, deputado, querido amigo, minha filha Mariana, muito obrigado. Obrigada, agradeço. Parabéns, Pedrini, parabéns. Claro. Até logo, tchau, tchau. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.